StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô aqui com uma amiga aqui que nós conhecemos tem pouco tempo. Verdade. Conhecemos num evento, né? Um evento incrível lá da CIMI, né? E quem tá comigo aqui? Daiane Trindade. Eu vou ler a biografia que vocês vão ver que peso aqui, ó. É relevante a biografia dela. CEO da agência Box Imob, é especialista em marketing imobiliário e em vendas também. Professora no curso de MBA Executivo de Gestão Imobiliária pela Unifor, formação internacional em coaching integral e sistêmico, analista de perfil comportamental, DISC. Você faz muito DISC? DISC, muito DISC. DISC é bem legal, né? Quando você começa a se autoconhecer, autoanálise, você já começa a desenvolver muita coisa. Mais de 1.500 corretores treinados. Quando ela falou esse número aqui, eu achei impressionante, porque tem case mesmo, tem relevância, sabe o que é treinar pessoas, e mais de 2.500 horas de estudo em psicologia. Hoje o cargo atual dela é especialista em marketing imobiliário e em vendas. Então, hoje eu quero falar muita coisa com a Daiane aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito valor para você, corretor de imóveis. Você vai aprender muito. Ela é uma pessoa assim que eu percebi que ela é muito sistêmica, é muito assim de processo, de cadência, e você vai para outro nível. Aprenda hoje com a Daiane. Abre seu coração, tenho certeza que vai agregar muito. Daiane, seja bem-vinda. Jefferson, muito bom estar aqui com você. Um prazer ter te conhecido através de um amigo em comum. Verdade, Eduardo, né? E um olá para todos, né? Para toda a audiência, muito bom. A gente poder transbordar um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado. Que legal. Daiane, hoje eu sei que você tem uma empresa que você presta serviço para muitas incorporadoras, construtora, questão de brand, de marketing, mas também você faz o que é o além. Porque hoje o negócio não é só marketing. A gente sabe que o marketing ele é muito bom por si, é uma fonte de aquisição muito grande, de prospecção. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem um processo, se você não tem uma cadência, se perde, não perde? Perde. Na verdade, assim, marketing ele tem que caminhar com vendas, né? O tempo inteiro. Então, cada vez mais a gente percebe essa atenção que está se dando, porque senão é como você falou. Você traz cliente em potencial, você traz gera valor para a marca, mas, ao mesmo tempo, você pode perder. Então, é fundamental as duas coisas caminharem juntas. Entendi. E eu percebo assim também hoje, a grande maioria hoje, tem muita gente jogando o jogo, né, gerando tráfego, fazendo bastante leads, mas não tem um processo assim definido. As pessoas não têm hoje assim um funil de venda, elas não sabem o que é trabalhar um funil. Uhum. A maioria dos corretores, o corretor não gosta de CRM, o corretor não gosta de análise, KPI, de métrica, e tem como hoje jogar um jogo de adulto, gente grande... Jogo de gente grande. Gente adoro grande, essa frase. sem ter métrica? Não tem como, tem, Daiane? Não, na verdade, até o que acabou nos levando para esse braço educacional é justamente isso. É ver a necessidade do profissional corretor em profissionalizar o seu processo. Porque, às vezes, eu fui comercial por muitos anos, ainda sou comercial, então eu estou na prática também. Eu digo assim, muda o perfil do cliente, muda o produto, mas a gente está lidando com a mesma dinâmica, é vendas, né? Sim. Tempo de jornada diferente, enfim, tickets diferentes, mas a dinâmica é a mesma. Então, eu fui percebendo que, poxa, a gente faz o marketing, às vezes você até entrega um cliente que ele tem potencial, mas se esse corretor, ele não tem noção de nível de consciência numa jornada de compra, o que é um funil, follow-up, como que eu abordo, quantas tentativas, quando que eu realmente descarto esse lead, quando que ele é prospecção passiva, quando ele é prospecção ativa, eu posso entregar o lead mais qualificado que for, mas lead bom não cura um profissional ruim. E ruim não no aspecto de, porque ele não sabe fazer. Óbvio, ele vendeu já por muito tempo, às vezes corretores de uma estrada já bastante de longos anos. Só o consumidor mudou, a forma de vender mudou, o digital é outra brincadeira. Então, você tem que realmente se atualizar. Daiane, não sei se você sabe, assim, a análise disso, eu tenho um treinamento que eu dou, que no funil, assim, de quem está procurando imóvel mesmo, é só 4%. E depois a pessoa, assim, que às vezes nem sabe o que quer realmente, é 30% e vai aumentando. Hoje, as pessoas, o corretor, ele está atrás do lead, aquele lead com potencial de compra, que é a minoria do funil. Que é a pessoa que vem mesmo, assim, que está na jornada, que está pronto para converter.
Como que você aumenta o nível de consciência de uma pessoa dessa? Como que o corretor entende? Como que ele tem o feeling disso? Você consegue destrinchar isso para nós? Vamos lá, eu sempre digo que é um conjunto de ações e situações complementares. Não tem um caminho só, né? Esse dado até que você trouxe, tem um conceito de Chad Holmes, que ele fala que 3% apenas, um grande executivo americano, 3% apenas do público está pronto para comprar. Ou seja, aquele lead que popularmente se fala do lead quente, pronto na fase da nível de consciência de decisão. Os 97 a gente precisa educar, nutrir, caminhar com ele no fluxo. Se a gente olhasse aqui digamos, né, uma linha do tempo, ou que seja uma métrica, a gente pega o lead, que ele vem frio às vezes, e é o lead mais barato, mas o lead que foi frio com alguém vai ser quente com outro profissional, talvez, se eu não acompanhar ele. Esse nível de consciência, a gente aplica metodologia. Essa metodologia dentro da agência a gente foi desenvolvendo e hoje tem feito muita diferença, não só com os nossos clientes quando a gente faz o tráfego pago, como nos treinamentos. Que é o quê? O que é o lead qualificado? É premissa. Eu tenho que ter consciência, assim como canais. O que é rede social? Eu tenho que vender na rede social. A rede social não foi criada para vender, para entreter. Mas eu uso ela para vender. Eu preciso o conceito básico entender, porque senão eu fico criando uma expectativa falsa e gera frustração. Então, quando eu faço ali o tráfego, eu vou atrair um cliente potencial com a melhor segmentação possível. Só que são dois cenários. Tráfego pago, eu tenho que trazer o lead qualificado. E o que é o qualificado? Para nós, na nossa metodologia, ele tem que estar na jornada de compra e ele tem que estar com potencial de investimento para aquele ticket. Porque não adianta eu também, estou divulgando um imóvel de 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões, 3 milhões, e vem um cliente potencial. Não, eu estou numa jornada, estou buscando, mas o cara é de 300. 500. Aí é ajuste de campanha. Não está batendo. Alguma comunicação não ruim, está né? Tá incongruente ali. Agora, esse lead não, ele está qualificado. Só que tem... Qual que é o processo inicial lá do funil do topo? Eu preciso falar com esse cliente. Eu preciso falar com esse lead para poder começar o processo de qualificação. E o grande problema do mercado hoje é a falta de interação. O que a gente mais ouve, eu não consigo falar com o lead. Aí bota 200 leads, consegue falar só com 50 leads e é um desgaste muito grande. Você acredita que na cadência, que cada corretor tem que desenvolver um método? Eu acredito assim, que o lead ele tem que ser contactado 7 vezes. 7 aponta, é um número da minha cabeça, não sei se isso é real. 7 vezes aponta para o número da perfeição, né? Que é um número... Faz sentido. Aí é 7 vezes, para descartar o lead. Porque você vai pegar o cara em todo o estado emocional dele, em todo momento. E aí eu falo assim, primeiro ligação, que eu acho que a ligação é o ponto principal. Segundo, mensagem, WhatsApp, né? E terceiro, e-mail. Aí ele vai na cadência na jornada. Faz sentido alguma coisa disso? Faz um pouco de sentido. O que a gente aplica? A gente começou a olhar que a taxa de interação estava muito grande de alguns clientes. Tanto de vendas como captadores mesmo de imóveis. Times só de captação. A gente olhava lá, não, 70% de não interação, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos aplicar o fluxo de cadência. Pelo menos ali 2 dias. É o mínimo, porque se não faz nenhum, então pelo menos 2, intencionalmente. Então você liga, aí vem um ponto-chave aqui, que não é de mim, é estudo de mercado. Dentro dos primeiros 5 minutos, você chega a primeiro minuto, quase 400% de chance de conversão. Vai passando... É a taxa de resposta, mais rápido. A taxa de resposta. A gente tem eu uso muito um gráfico, daí vai diminuindo o tempo, você vai diminuindo também. Chega lá 24 horas depois, 17%. Diminui muito, né? É demais. Mas aí é uma coisa tão simples, mas tão difícil de ser executada. E tem lá a complexidade da operação, um pré-vendas que depois passa. A gente entende isso, mas a gente precisa resolver. Porque senão eu fico gastando, botando o lead para dentro, eu não consigo nem atender. Às vezes é o volume. Então, a premissa é o quê? Por telefone e dentro da janela de oportunidade de 5 minutos. Passou, não conseguiu falar dentro de 5 minutos. 15 minutos depois você liga de novo. Não consegui falar, manda uma mensagem. Não consegui falar, mensagem no WhatsApp. Ligo de novo no final do dia. Vai para outro dia, não conseguiu, ligação de novo e depois mais uma mensagem. Pelo menos, aí é das 6 tentativas que você falou, que é um número realmente indicado, né? Mercado de vendas, aí é geral. Então, esse fluxo, nossa, se eu faço intencionalmente 100% nesse... Não tem erro, né? Não tem erro de... Assim, leads até antigos, as equipes começaram a resgatar. Nossa, eu estou conseguindo até os antigos resgatar. Então, o que acontece? Quando a gente fala do digital, e falando agora, a gente está falando de tráfego pago, é prospecção passiva. Eu estou aqui para receber o lead. O lead foi lá, intencionalmente, ele foi lá, preencheu algo e entrou em contato comigo.
E eu queria te perguntar, Daiane, eu percebo assim, hoje, principalmente as empresas que têm prestadores de serviço, agências que, né, eu sei que hoje tem muita gente que tem time interno que gera tráfego, aquela coisa toda. Eu vejo um grande problema também que, às vezes, a comunicação da agência, ela faz os criativos. Hoje tem muita gente que está fazendo criativo também. E o criativo e a comunicação de quem está recebendo esses leads, às vezes, não é a mesma comunicação. Isso é um problema também, não é? É incongruência. Eu sempre falo muito de comunicação. A comunicação, ela é muito ampla. Comunicação visual, comunicação é o que nem o corretor que é do Econômica Vendeu Luxo. Faz tudo parte de uma comunicação. Sim. Falando de marketing, eu preciso atrair o público certo. Então, as objeções, às vezes, são por... Eu tenho um treinamento que eu falo de objeções. Né? Então, assim, e uma delas é concepção errada. Ou seja, já estou gerando algo que não está fazendo sentido. Eu estou divulgando algo desde, às vezes, boto valor ou não boto valor? É uma das perguntas. E daí o lead vem, não sabia o valor. E aí a gente espera o quê? Que ele olhe o padrão do imóvel e, poxa, isso aqui não é para mim. Mas não tem isso. Porque as pessoas, às vezes, nem leem por completo, já estão clicando, já estão preenchendo, né? Então, eu preciso já iniciar esse ponto de partida inicial já de forma congruente. Desde o criativo, as informações claras, o CTA, o canal, amarrar tudo. E aí eu prolongo ainda mais. Esse corretor precisa saber o que esse lead está vendo. Porque tem muito corretor fazendo perguntas que, para quem... Aí é o desafio do digital, essa fricção também, poxa, eu entro aqui, o que eu imagino? Vai ter uma fluidez. Eu preenchi um cadastro aqui no que eu estou vendo digital, cai para o Jefferson, olha, você viu isso, estou entrando em contato. A gente trabalha muito em treinamento isso. Gente, vocês precisam Faz muita ver... diferença, não faz? Quando você chega nessa comunicação? Agora, isso outros segmentos também enfrentam isso, né? A gente vê isso no varejo, vê qualquer segmento é o desafio do digital. Não ter essa fluidez. É como se fosse um maestro guiando mesmo. Você tem que... Não dá para sentir a pausa. Não. Agora, pensa, você preencheu um monte de pergunta. Quando o corretor alguém vai entrar em contato, ele começa a perguntar, mas o que você está procurando? É na planta ou é pronto? Tá, mas o imóvel que ele viu é pronto ou é na planta? Então, assim, geram objeções e aí depois o lead está desqualificado. Mas a gente tem que... Eu sempre falo muito da consciência. Clareza, é que nem número. Vamos parar com essa queda de braço, de achismo. Tá, qual que é o número? Botei 100. De 100, quantos estavam com número inexistente? De 100, quantos realmente não tem potencial? Ele quer mais barato. Barato quanto? Você perguntou isso, perguntou aquilo. Quanto mais a gente entrar nesse âmbito de questionamentos, né, de trazer mais detalhes, a gente consegue ser mais preciso. Hoje o criativo, ele é quantos % da conversão de um tráfego? Uns 70% é criativo. É criativo. O restante é a campanha, os ajustes da campanha. Segmentação, porque às vezes tem aquela coisa também. Claro que o gestor ali, ele às vezes vai ter uma estratégia de no início deixar mais aberto. Eu tenho um pouco de cuidado com isso, porque se abre demais já no início, eu digo assim, a equipe, né, lá na box. Vai me ajudar também. Porque às vezes você começa a trazer muito lead, às vezes lá do outro lado da cidade, que não está dentro do raio desse cliente. E ele pode dizer, pô, mas começamos mal já. Então, eu não julgo a parte do gestor, às vezes ele precisa até fazer isso. No entanto, tem segmentação. Esse dia eu estava conversando com alguém ainda, ele falou, não, mas a gente está botando vários critérios no formulário. Era uma outra equipe de marketing que estava treinando a equipe de corretores. Só que isso é uma parte. Só que quando eu atraio, eu já tenho que trazer já meio pré-qualificado, já tenho que trazer o público certo. E ali é outro critério para ir afunilando. Mas o formulário já não é ultrapassado, assim, não é obsoleto? Não, ainda não. Não. Dá para qualificar mais, né? É um typebot, alguma coisa assim? É um type? Formulário com inteligência artificial, com alguma coisa? Não necessariamente. A gente usa de recursos também, né? Só que assim, o que também tem outro lance do formulário? Às vezes fica naquela, poxa, mas vai ficar cansativo a pessoa tem que preencher um monte de coisa. Ou o contrário. Mas ela preencheu e disse que não preencheu. Então isso a gente tem que se blindar também. Porque você está falando, por exemplo, de um lead que vai lá comprar um imóvel de 6 milhões. Ele vai ficar falando no WhatsApp? Não. Não vai. Então, preenche e recebe um atendimento. A gente trabalha muito com formulário, não temos problema com formulário. Muito pelo contrário, a gente consegue também entrar em perguntas comportamentais. Outras, sai fora só do dado do nome, e-mail e telefone. Você já qualifica ali, já. Porque o nome, e-mail e telefone já está salvo. Aí qual é o risco realmente tem inexistente? Agora, a pessoa preencheu minha renda de 25 a 35 mil. Um exemplo. Ela preencheu, não está isso salvo lá. Então, isso gera mais confiança também para o corretor. Então, são essas situações. Agora,
Poxa, mas o WhatsApp é uma ferramenta que é a queridinha, todo mundo quer. É. Só que também a taxa de rejeição é muito alta, porque daí esse corretor ele vai chamar no WhatsApp, ele vai querer desenrolar a conversa no WhatsApp. Outro ponto, se não tem uma plataforma para fazer a gestão desse WhatsApp, eu só tenho conversas iniciadas, eu também não tenho rastreio, não tenho dados. Então, tudo isso. Se a gente vem um cliente, não, eu quero pro WhatsApp que funciona melhor para nós. Eu acho que a gente tem que respeitar muito também a dinâmica da operação. Não adianta forçar, não, tem que ser só formulário. Não, mas de toda a vida, o WhatsApp funciona melhor, eu consigo ser mais ágil no WhatsApp. Show. Só que a gente vai, então, se blindar. Colocar uma ferramenta, adequar para que tenha uma boa eficiência, né? É isso. Eu percebo, assim, que eu acho que cada um tem sua desenvoltura e sua forma de trabalho, igual você falou aí. Mas hoje, se você, como você tem graduação, MBA, né, você tá respirando isso, já deu treinamento para muitos corretores, você tem um overview do mercado. Qual que você acha que o que mais faz sentido hoje, que você tem visto, assim, pela sua trajetória, o que tem mais convertido, assim, o que tem feito mais sentido? Tu diz de estratégia ou de um método? Nessa questão do método e da estratégia também, eu acho que tem que ser mais profundo aqui o negócio. Entendi. Vou separar em duas frentes, marketing e vendas. Ou seja, quem vai gerar esse cliente potencial e quem vai dar continuidade. Quando a gente fala no cenário de marketing, você tem que estar com pessoas que respiram o imobiliário. Ah, mas não... Opiniões são opiniões. Só que a gente que está no dia a dia do imobiliário, eu acho que faz toda a diferença. Sabe? Porque você está o dia inteiro respirando, e não estou falando só do produto. No nosso caso, por exemplo, a gente vai além, porque eu estou no mercado. Então, a gente está oxigenando a equipe o tempo inteiro. Olha, mas é isso. Isso, é metodologia. Então, eles acompanham os treinamentos também, o que é online, e os gestores acompanham também o treinamento. Então, assim, entra todo mundo na mesma página, no mesmo discurso e atualizado. Porque a gente eu pego muito cliente frustrado. Mas muito. Do nível, assim, eu vendo alto padrão, e ele pegou uma equipe de marketing, um fornecedor, um parceiro, enfim, que vai lá e simplesmente vai turbinar por uma semana o imóvel dele. Tá louco. Eu tô com um caso recente que eu disse assim, mas me diz uma coisa, por que você está girando a campanha por uma semana só? Porque me orientaram assim. Então, é falta de orientação. E eu também não julgo, talvez, esse profissional, ele está dando o melhor que ele pode. Mas, assim, o cliente daí, ele não tem obrigação de entender do marketing, das minúcias. Se eu não estou alinhando expectativa, gera frustração. Por isso que eu digo, poxa, eu estou vendendo um produto desse nível. Aí eu vou fazer um impulsionamento, um turbinar, e rodar por uma semana, que a gente sabe que tem o tempo de inteligência, não tem consistência. Então, precisa ter um bom profissional para fazer essa captação qualificada. A gente mede lá na agência a qualificação do marketing e depois a taxa de conversão de venda. Então, tem metodologia, a gente explica para o cliente o que é qualificado, o que não é. Dentro de qualificado, tem 3 níveis de qualificação, porque conforme o nível de consciência... Poxa, Dai, mas como que ele vai saber o nível de consciência? A gente explica, a gente dá material. Porque dentro disso, ele vai ter que fazer perguntas inteligentes, perguntas certas para poder extrair essa qualificação e não só quantos metros quadrados, só o básico, superficial. Então, a gente fomenta muito isso. Poxa, extrai... Agora vou dar logo uma masterclass falando de perguntas. A chave está nas perguntas. Eu extraio não só o motivo, como a motivação. Saber perguntar, saber né? perguntar. Agora, vou para, digamos, não, eu estou com bons profissionais de marketing, estão me entregando lead qualificado, mas minha equipe não está retendo. Aí é processo. Aí é praticamente feijão com arroz bem feito. Que é o quê? Ter os dados mínimos. Tá, em quanto tempo tem que atender? Em X. Como que eu tenho que abordar? Tá aqui o fluxo de cadência. O fluxo de cadência como a palavra diz, é uma cadência, né? E aquele fluxo contínuo. Então, eu primeiro ligo ou eu primeiro mando WhatsApp? A gente usa muito o telefone e o WhatsApp no imobiliário, com os nossos clientes imobiliários, o consultor, porque funciona, é mais convencional. Mas se de repente vai para um LinkedIn, você tem a sua rede de relacionamento, você vai aplicar de outras formas. Mas em geral, eu ligo quantas vezes eu tento, quando que eu descarto, quando que ele deixa de ser prospecção passiva e passa a ser ativa, follow-up, como que eu preencho o CRM. Por que eu digo feijão com arroz? Porque é o mínimo do mínimo que não é feito. E aí as pessoas ouvem, às vezes, nossa, que legal esse dado, que legal, mas eu não boto em prática. Então, o colocar em prática é o grande diferencial. Tu tá, mais do que eu, tá em contato com cases de corretores do Brasil todo.
E provavelmente tu percebeu, os que viraram case é porque eles executam o que precisa ser Tem feito. processo. Tem processo. E a pessoa ela consegue começar a ter uma análise. Se você não tem análise das coisas, você não sabe para onde Não. seu dinheiro está indo, para Não. onde que ele está ficando, você não consegue romper. Ô Jefferson, quer ver um exemplo prático? Se a gente, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da saúde, que é o mais, né, geral que se fala, mas assim, ele exemplifica bem. Eu tô querendo emagrecer, é uma situação. Ah, é estética. Agora, eu vou pro médico, o médico pede um monte de exames. Caraca, eu não tinha percebido que meu colesterol tá alto. Aí eu começo a me preocupar, eu tenho consciência. Sim. Eu começo a cuidar, a estética vira uma consequência. Agora, eu cuido da alimentação, eu cuido disso, eu vou colocando outros números em ordem e vou ter processo para aquilo, eu vou ter que fazer certinho, é o tempo, a consistência para chegar no resultado. A venda é a consequência, é a ponta do iceberg. Se eu me preocupo com as etapas desse funil, não consegui fazer o agendamento. Por quê? Às vezes eu vejo falta buscar o comprometimento do lead. O corretor é muito passivo. Eu vou ver aqui com a minha esposa e depois te procuro. Eu vou pensar que me manda o material, depois te procuro. E fica por isso mesmo. Gera um comprometimento. Sabe o que eu percebo assim? Por isso que a gente tem desenvolvido e tem investido muito nessa parte da educação. Você sabe também sobre isso, essa questão de olhar para dentro mesmo. Eu acho que tem muita corretor de imóveis ainda que ele não se conhece de maneira completa, assim. Ele tem medo de falar com o cliente, tem medo de ouvir não. A gente sabe que trabalhar com vendas tem muita frustração. Tem. O emocional da pessoa fica abalado. A pessoa perde uma venda ali, ela já fica com o estado emocional já com a baixa estima, aquela coisa toda. E eu vejo, assim, as pessoas que rompem, as pessoas que têm alta produtividade, as pessoas que estão desenvolvendo performance, são pessoas que não olham para essas coisas. Tem uma identidade formada, e aí acaba que essa pessoa consegue romper. Você também é psicóloga. Não tenho formação em psicologia. Mas Tenho você... alguns estudos, algumas mas horas você de... estuda sobre comportamento, sobre pessoas. Sim. E Daiane, e você estudando sobre quando você vai aplicar suas palestras, seus treinamentos, o que você acha que a primeira coisa que a pessoa precisa desenvolver, ela precisa romper, assim? O que ela... Porque não é só o lead, assim, não é só saber processo de venda. Eu acho que tem coisas que tá por detrás, né? Eu sempre falo, assim, foi o momento da minha vida que eu mais virei minha chave, assim, foi no momento que eu tenho desenvolvimento pessoal. Que eu comecei a perceber, falei, cara, eu preciso vestir melhor, eu preciso falar melhor, sabe essas coisas assim, de você ter uma autoanálise de tudo? Sim, fundamental. Aí eu até, em seguida, o que eu estava falando, ia exatamente entrar nesse ponto, porque às vezes a pessoa até está fazendo certinho, ou no racional ela sabe o que ela tem que fazer, mas tem travas. Tem um treinamento meu que eu falo de crenças, né? Então, assim, o que é crença? A gente não está falando de algo religioso, né? A gente está falando de crença, é o significado emocional que a gente dá para as coisas que acontecem na nossa vida. E nesse treinamento eu falo de rejeição, por quê? Porque venda a gente tem muita rejeição. Objeção, eu comecei até a trazer muito esse assunto, que objeção não é uma rejeição, ela é uma consideração. Eu estou considerando, eu começo a medir margem de risco, margem de ganho, e ali começa a gerar o conflito para o cliente. Ele começa a considerar. Agora, se eu não me desenvolvo emocionalmente, o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, eu entendo essas situações simples, mas são tão profundas, eu começo a levar para o pessoal. Então, parece que o cliente não está me respondendo. Poxa, mas eu sou profissional. A gente vê isso muito até no feedback, às vezes, né? Poxa, o cliente foi grosseiro. E aquilo mexe. A gente é ser humano. Agora, a partir do momento que eu começo a mudar a lente, trocar a lente, né? E eu dou um novo significado. Poxa, não é que ele não está querendo meu atendimento ou que o meu atendimento não é o suficiente. Às vezes é mesmo. Mas, assim, se eu troco isso e eu trago responsabilidade para mim naquele processo, talvez eu não fiz perguntas que eu não extraí o que eu precisava para ele sentir confiança. Até eu entender o perfil comportamental faz diferença. Porque, poxa, para ele é analítico. Para ele, eu preciso trazer mais informação para ele sentir seguro. De dados, né? Ele precisa ter mais tempo para pensar ou ter pessoas que vão ali, de alguma forma, ancorar a decisão dele. Se eu entendo isso, muda o significado. Agora, se eu não tenho esse entendimento, eu fico penando demais. E as pessoas aí vão cansando.
Faz parte da vida do profissional também. Porque a gente não tem como separar. O profissional é a mesma pessoa, né? Na sua vida pessoal. Então, se eu não estou bem no profissional, também não vou estar bem. Aí, quando eu falo de rejeição, parece assim, não, é porque um WhatsApp que ele viu, marcou lá azulzinho e não respondeu. Mas por que te gerou um desconforto tão grande? Aí a gente vai para a história da gente. A gente tem em níveis diferentes, todo mundo foi rejeitado em algum momento. Rejeição mesmo. A fase de sentir parte do todo, seja na infância, na infância. Desde achar algo que ela criou bonito, lindo, ter o olhar do pai, o olhar da mãe, vão criando marcas. Significados emocionais são importantes. Né? Estou fazendo parte daquele momento, sou amado. As palavras, o quanto cada um de nós se sente amado. E tem o livro das linguagens... As 5 linguagens do amor. Tem as 5 linguagens de trabalho também. Tem. Agora... Sabe que eu não acredito nisso? Não? Não. Eu acho que o ser humano, ele tem que dar... Eu sei que tem uma linguagem que destaca mais. Sim. Mas eu sempre falo pra minha esposa, assim... Cara, eu acho que tem que ser igual Jesus, assim. Você tem que dar as 5 linguagens, fazer tudo. Sim. Potencializar todas. Porque se você potencializar todas, você não vai errar nenhuma. Sem vergonhice e manipulação, você saber a sua linguagem. Mas, por exemplo, a minha linguagem do amor é a palavra de afirmação. Sim. Então, assim, eu digo pro meu marido, vai me puxar a falar alguma coisa que eu não vou gostar, mas me elogia um pouquinho primeiro, porque desce melhor. A dinâmica da minha psique, a dinâmica do emocional. Sim. Até, por exemplo, se durante a tua fase de criança e depois foi virando adulto, mas assim, tudo que você fazer muita coisa, tu recebeu elogio. Você vai talvez virar muito produto para ti, se sentir amado quando você está fazendo alguma coisa. Parou de fazer, se sentir produtivo, já não se sente importante. Então, tudo tem a ver com a nossa história, né? Mas voltando para essa questão que eu estava te falando, então você vai crescendo, vai criando marcas. Aí chega na adolescência ou na fase de namoro, gostou de alguém, uma amizade, vai criando marcas. Chega na fase adulta, a pessoa às vezes não está te dando atenção, não te dá o olhar, que aquilo ali já vai te incomodar. Você nem sabe por quê. Um cliente falou uma situação, por que aquilo incomodou tanto? Então, são entraves que a gente vai enfrentando e que tem a ver com o nosso emocional. Olha, o emocional, vou te falar, ele tem um poder, porque a mente da gente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se comecei a pensar, o corpo já sente, já percebeu? É uma armadilha muito grande. É uma armadilha muito grande. O emocional, eu acho que é o mais predominante na venda, em tudo. Todo mundo, mesmo o cartesiano, o cara que é analítico total, racional total, ele tem um emocional por detrás, por ele ter sido aquilo ali, racional demais. Todo mundo tem esse lado emocional da alma, do psique. Não tem como. Não tem. A gente é muita emoção. E aí, tanto o cliente com as emoções dele e a gente como profissional ali atendendo, né, como corretor, enfim. E é um polo, assim, que é os extremos, né? Ontem eu tava dando treinamento, eu achei engraçado. Teve um cara que mandou uma mensagem, né, um cliente, e o cliente não deu boa tarde, não deu nada, e já foi direto no assunto falando. Aí o cara falou assim, aí o corretor, eu acho muito falta de educação, o cara não dá uma boa tarde. Aí eu fiquei pensando, porque você vai perder venda desse jeito, se você sempre achar. Aí ele falou assim, eu já dei uma boa tarde, eu já mostrei pra ele que eu sou educado. Cara, olha pra você ver, 2 loucos querendo conversar, né? Desculpa aí a palavra de louco, mas é impressionante, assim, tem que saber lidar. Porque às vezes a pessoa é direta, prática. É o dominante do disque. É o dominante do disque. Ele vai focar no resultado, tá na correria. Tá na correria. Se a gente entra um pouquinho no mundo do cliente também... Gente, às vezes ele tá... Por isso que essa questão de mensagem, de texto... Poxa, entre mandar uma mensagem, texto, e mandar um áudio, manda um áudio. Entre mandar um áudio e ligar, liga. Entre ligar e presencial, vai pro presencial. Porque se conecta diferente. Aí você lê uma mensagem, você faz 1000 interpretações que tem a ver com o teu repertório, na tua ótica... Já julga, já se ofende, tá vendo? O tempo inteiro a gente tá sendo... E eu fico vendo assim também, que o cara que tem tudo formatadinho, aquele cara que já é assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Já era, né? Não tem como. A pessoa tem que abrir pra... Ser flexível, ter um coração... Eu falo muito ter um coração ensinável, porque assim, o orgulho é a maior escudo que a gente pode colocar, e aí você não cresce, acho que você... É uma defesa, na verdade, né? Mas se a gente entrar já com essa posição, não acho assim, não acho... Mas nem parou para ouvir. E outra, a gente... eu até, às vezes, eu lembro que eu era muito jovem, pensava, nossa, as pessoas mais velhas que é gostoso, né? Porque você vai adquirindo experiência, sabedoria, mas é uma jornada que não acaba só a hora que a gente partir. Mas assim, quanto mais você vai vendo, nossa, como
eu era tão ignorante lá atrás, né? E a gente tem que estar sempre aberto realmente para crescer e avançar, porque senão para no tempo. Daiane, você teve experiência como corretora de imóvel? Trabalhou com imóvel já? Com imóvel, não. Meu esposo, sim. Seu esposo é? É, assim, não é o principal dele. Na verdade, a motivação até de tirar o Cresce e tal foi para a gente poder estar mais no laboratório mesmo, ali na prática, né? Mas assim, o pouco que ele já executou, ele vendeu. Em poucos meses vendeu, né? Isso não faz muito tempo, né? Foi até praticamente esse ano. Mas ele não tem tempo para estar atuando na corretagem. Tem agência, tem outros projetos. Mas assim, eu acompanho muitos corretores diariamente e sou comercial há muitos anos. Né? Sim. E Daiane, hoje você é chamada para palestrar, dar mentoria, masterclass, tudo, né? O que você vê que é o maior bloqueio hoje de um cara que é um consultor de venda, que é um corretor? O que você vê que restringe esses caras a romper, assim, eles não conseguem ter resultado porque tem um bloqueio? Assim, Qual que é o gargalo? É profundo, tá? Se fosse olhar até por comportamental, eu diria que é o orgulho mesmo. Eu digo orgulho. E não é um orgulho, às vezes, consciente. Mas a partir do momento, poxa, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Por que eu não faço? Por que eu me apoio na minha trajetória, só que eu já fui campeão de vendas lá atrás, eu já vendi, eu acho que é daquele jeito. O saudosismo, no passado. Então, assim, às vezes eu vejo um ego muito grande, sabe? E aí eu penso, puxa, ok, você vai vender, mas você podia vender muito mais, você podia ter muito mais resultados. Não é que você não sabe ou que seu jeito de fazer não funciona. Poxa, mas olha desde a época da Revolução Industrial, quanta coisa mudou na forma de vender. Primeiro era produto, depois eu vou botando pessoas no marketing para gerar conexão, depois eu não vendo só produto, eu vendo estilo de vida. Aí depois vem toda essa avalanche do digital. Os canais, a pandemia é um marco histórico para nós que mudou. Eu tive que me adequar, as pessoas, seja mais velho, o jovem ou o velho, teve que se adequar. Então talvez é hora de a gente parar e rever algumas coisas, sabe? A forma de consumo, ela muda. Como a geração, ela muda também, a forma de consumo, ela muda. Na pandemia mostrou isso, né? Que a forma de consumo das pessoas, as pessoas que eram mais precavidas, que guardava mais, que tinha poupancinha ali, tinha suas aplicações. Eu vi um presidente de Portugal, de um banco, morrer. E a família dele falando assim, uma notícia falando assim, cara, meu pai tinha tanto dinheiro, ele não desfrutou. Ele nem se preocupou. Aí eles começaram a comprar casa, comprar carro que eles queriam, do sonho deles. Começou a desfrutar. Falei, cara, a gente precisa desfrutar, cara. A gente precisa viver. Aí teve uma ascensão muito grande. Eu tava trabalhando no mercado de Alphaville nessa época. Eu via gente, tudo que saindo de apartamento pequeno, comprando casa. Aí o mercado de Alphaville subiu. Quase 200% sim, lá. Sim. É isso, a forma de consumo das pessoas muda. A pandemia também traz uma reflexão pra gente, né, Jefferson? Que a vida da gente, a gente não tá no controle, né? A gente comanda no aspecto de, poxa, o que está ao meu alcance que eu posso fazer. Vendas eu não acho diferente. Eu não gosto de misturar algumas coisas, né, do que eu tenho por princípios, né? Mas eu queria assim, poxa, você tá fazendo a tua parte? Pra quem crê em Deus, deixa Deus fazer o resto. É isso. Entendeu? Vai fazendo a tua parte, Deus faz o resto. O que está ao nosso controle, Deus vai dizer, ó, isso aí, camarada, isso aí é para você fazer. Agora, faz a tua parte e confia. Coloca a fé. Porque, assim, fé parece que se perdeu um pouco o valor. Mas a fé é o quê? É eu crer naquilo que não existe. Ah, não tenho fé. Usa outra palavra. Mas a partir do momento que eu começo a crer naquilo que eu estou vislumbrando, não concretizou e não aconteceu ainda, mas eu estou enxergando, isso muda inclusive aqui na mente. Por quê? A mente vai até onde ela acredita que é alcançável. Aonde que os olhos conseguem contemplar, né? Então, assim, agora vai abrindo, expandindo isso, contemplando isso. Eu comecei a fazer esse exercício, inclusive, né, independente da fé. No meu caso, eu insiro a fé, né? Mas, assim, é você enxergar algo como exercício para a mente. Eu fico olhando, poxa, isso aqui. Aí você vai se sentindo mais próximo daquilo. Aliado, claro, que a gente acredita, aquilo se potencializa. Mas independente de crer ou não em Deus, eu acho que a gente tem que ter... A nossa alma precisa de uma âncora. Sim. Né? Então, assim, você começa... Por que eu tô falando isso? Vou chegar no outro ponto prático. Meta. Bota meta.
A gente vê muita gente sem meta. Deixa a vida me levar. Bota uma meta. Botou a meta, você começa a se enxergar. Aí você vai se impulsionar, se obrigar a ter ações para poder chegar naquela meta. Sim. Eu queria te perguntar, Daiane, você passou muita coisa aqui hoje, mas tem gente que... Eu acho que tem vários tipos de ser humano, não vou generalizar aqui não. Tem um ser humano que ele sabe muito, é o obeso cerebral, o cara que estuda, mas não coloca nada em prática. Tem o cara que não sabe, e por isso que ele erra, ele não vai fazendo. Tem uns caras também que, além de saber, mas ele não tem apetite, ele não tem disposição de querer, fome de querer aprender, de querer fazer um negócio. E eu acho assim que a pessoa principal, às vezes, e que ganha de todo mundo, do esforçado, do capacitado, do cara que sabe, é o cara que quer fazer um negócio acontecer, né? E essas pessoas, assim, que quer fazer um negócio acontecer, eu vejo assim, eu tenho alguns corretores, e eu fico vendo assim, às vezes eu vejo um cara que é graduado, o cara tem faculdade, o cara é inteligente. Aí eu vejo uma pessoa, não vou falar aqui porque eles ouvem também, mas eu vejo uma pessoa assim que você olha assim e você fala, cara, é a que mais desprovida e que tá fazendo. É um grande paradoxo, assim, sabe? É a mais desprovida, mas é a que tem mais apetite, que tem mais fome, que tem pra quem vencer, tem filho, às vezes. Tem uma menina aqui que eu vejo ela assim e falo, nossa, essa menina é guerreira, né? Aí tem um conceito, você deve ter ouvido falar já, da Carol Dweck. Ela fala do mindset de crescimento, mindset fixo, né? Então, você pode, no teu cognitivo, ter muita informação. Mas se você não rompe e acredita, tipo, um exemplo prático, mindset fixo, já nasceu no berço de ouro, isso aí tem padrinho, é padrinhado, não. Ele não tem o que o mindset de crescimento tem nas pessoas, elas são capazes de se desenvolver, é alcançável sim. Se o Jefferson faz muito bem feito, poxa, é tudo mente, mas assim, faz toda a diferença. Então, claro, você vai se esforçando, tem limitações, mas nem QI. Eu estava ouvindo ainda um podcast esses dias que fala, né, das grandes mentes, das pessoas de grande sucesso, não foram as que tinham um QI mais alto. Muito pelo contrário. Os esforçados. E aí entra um outro ponto também, que é a resiliência. Né? Porque às vezes você tem muito conhecimento, você não tem resiliência, aí você já desiste. Aí já desiste. Agora, a pessoa às vezes é mais desprovida, como você falou, mas ela ela enfrenta os perrengues, vai vir desafio, vai vir gigante, vai vir o que for. Mas ele consegue se adaptar, dar a volta por cima. Não, mas continuo no mesmo trilho, focado. Faz toda a diferença, né? Uau. Que isso, tá gostoso o papo, né, Daiane? Bom. Daiane, qual que é o cerne dessa mensagem que você carrega? Das suas palestras, seus treinamentos? Qual que é o cerne? Qual que é aquilo que te atrai, que você vê como propósito de vida? Tu falou a palavra. Então, assim, tudo que eu faço, que eu transbordo, eu carrego um propósito. Né? Eu acho que, assim como se fala tanto para o corretor que o imóvel é um meio, aquilo que o meu conhecimento, ele é um meio também. De alguma forma, eu quero impactar pessoas, porque no final das contas, o que fica da gente? Tira tudo, tira dinheiro, tira tudo. É o ser humano. E que não fica só nessa vida também. A gente tem algo muito além, né? Então, assim, esse poder contribuir de alguma forma. Poxa, eu tô erguendo. Há pessoas que estão nos ouvindo aqui que talvez já estejam cansadas. Tô até ouvindo aqui, mas assim, puxa, né? Mas já tá exaustivo já. E às vezes tá ali no profissional, mas tá com tantas situações pessoais, é um casamento, é uma situação profissional que, assim... E nada nenhum casamento acaba por acaso, de repente. Ninguém tá mal, fecha uma empresa de repente. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro e ver qual é o pilar da nossa vida que está cambaleando, que a gente não está dando a devida atenção. Né? Então, assim, posso já deixar uma mensagem? Claro. Vou ficar muito à vontade, estou muito à vontade. Mas, assim, querido, você, corretor, mas você, ser humano, pessoa, mulher, homem, que está ouvindo esse podcast agora. Há esperança para você vender mais, sim, também, mas porque você tenha abundância em todos os aspectos da sua vida. Porque é triste também, às vezes, estar lá bem financeiro, estou vendendo horrores, mas não tem tempo com o filho, né? Não tem conexão com Deus, que faz toda a diferença, porque às vezes você pensa, mas tá faltando alguma coisa. Claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito da gente
ele carece. Ele precisa ser abastecido. A gente está falando de conhecimentos técnicos, práticos e até de emocional. Mas e o espírito nosso? Como que a gente se alimenta? Né? Então, assim, que seja, faça uma leitura diária, porque é isso que nos sustenta nos dias maus. É isso que nos dá força para... Poxa, teve uma situação ali com o cliente, mas ia dar certo, não deu. O que te faz trocar as lentes? Poxa, mas eu estou em paz comigo mesmo. Você sabe o que me fez sair da linha de produção e de... Isso aí que você falou, ó. Chegou um momento da minha vida que minha filha me ligava todo domingo chorando. Pai, volta pra casa. Eu perdi muitos aniversários. E o que fez mudar a cabeça, assim, de começar a empreender... Eu sempre fui empreendedor, mas eu quebrei e eu fiquei com medo. Vou trabalhar pros outros, trabalhar nas incorporadoras, nas costuras. Mas o que me fez mudar a cabeça foi ver minha filha crescendo e um diretor amigo meu falando assim, ó... Cara, eu vi minha filha depois que ela tinha 16 anos, que eu falei, nossa, eu tenho uma filha. Aí eu falei, cara, como assim? Esse cara é louco, né? E aí eu falei, eu fui contra da mão. Falei, cara, eu não quero mais trabalhar domingo a domingo. Hoje tem uns 3 anos que eu não trabalho domingo a domingo. Só trabalho até sexta. Sábado, domingo é minha família. Isso que você falou é quebrar um paradoxo mesmo, sabe? De entender que a vida precisa do equilíbrio. Você não pode ficar só focado em uma coisa. Eu vejo várias pessoas que sentam aqui, e pessoas grandes, mas eles pagaram um preço muito alto para chegar lá onde chegou. Sim. Mas também desenvolveu muita performance, também estourou muita coisa. Então não adianta nada você chegar lá no final, lá, ser reconhecido, ser grande, mas você deixar muita gente para trás. Exatamente isso. E a gente vive uma era, né, Jefferson, que provoca muito isso, né? É muito estímulo, é muita gente vendendo, de certa forma, né, o ficar milionário muito fácil. E eu acho que dá pra gente acelerar, dá pra acelerar. Mas eu ainda vou pelo princípio de que precisa plantar para colher. A lei da semeadura, eu acho que é na vida da gente em todas as áreas. Vai demorar para colher? É pouco, é muito tempo? Aí é uma outra parada. Mas a gente precisa plantar para colher. E esse imediatismo das coisas, a maneira que se vende, que se provoca, alta performance o tempo inteiro, que precisa ter, mas quando vai para o extremo, aí ou você arrebenta o teu físico, o teu emocional, a tua família. Algum lado vai desbalancear. É isso. E aí é um preço muito alto mesmo, né? Não vale a pena, né? Então, acho que ter essa sensibilidade de entender, poxa, botei energia. Vai ter momentos que sim, eu e o meu esposo, nós somos sócios lá na agência. Então, assim, tem momentos que a gente bota muita energia. Teve outros que foram muito mais. Pagamos um preço, mas assim, opa, vamos dar uma freadinha agora. Não dá para descalibrar aqui, porque senão pode dar um problema, né? Forte. Muito bom, Daiane. Eu queria que você deixasse as últimas considerações finais aí. Os nossos ouvintes são corretores de imóveis, são dono de incorporador, dono de construtora, diretor aí, todo mundo que respira o mercado imobiliário. Bacana. Posso deixar meu Instagram aqui? Pode, claro. Eu gostaria que você me seguisse, @Daiana com Y, Trindade Box, Daiana com Y, Trindade Box. Eu quero poder contribuir com você também, né? A gente faz muito masterclass, conteúdo gratuito, e são conteúdos de alto nível mesmo, tanto que eles sobem depois como conteúdo pago. E aí depois a gente disponibiliza a ferramenta, o que a gente puder contribuir, eu acho que um ajuda o outro e transborda, e a gente sempre tem algo para aprender. E também na questão de marketing, né? Somos uma agência completa do digital e offline. A gente está aí para poder atendê-los também. E desejo sucesso para todos. E vai dar aula também no Unicorretor, hein? Eu sempre gosto de frisar isso aqui. Né? Bem-vindo, hein, Daiane? Você é Unicorretor. Tudo de bom, galera. Beijão no coração. Deus abençoe. Compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir. A Daiane falou coisas profundas aqui. Dá para ver que ela tem muita fé, paixão, né, por algo muito maior do que ela. Que eu falo que é Jesus. Tem gente que não gosta que fala aqui, mas eu falo. A minha vida se resume a isso também. E é isso, tá bom? Beijão, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.